Depois dessas belíssimas apresentações, eu acho que está aí aberta para as perguntas. Bem, eu vou começar com uma pergunta já aqui para a ANEEL, para já parabenizando pelo guia de proponentes que disponibilizaram. Ainda não está disponível no site do MC-Dados, mas está no site da ANEEL e vamos compilar no site do MC-Dados. Existem, o próprio PE tem uma lista, uma tipologia grande de medidas de eficiência energética que se pode candidatar. Uma delas é planos de gestão de energia municipal. E essa medida, tenho essa impressão que ela está menos amadurecida que outras medidas que requerem investimento. Um plano de gestão de energia municipal requer menos investimento físico, mas queria saber como é que, se nas chamadas públicas não temos visto essa chamada propositiva. Se é possível um município, um prestador de serviço, a vir com um plano de gestão de energia e solicitar um recurso de uma distribuidora? De fato, eu não tenho visto mesmo nas chamadas das distribuidoras essa modalidade especificamente, embora ela obviamente não seja excluída. Eu me lembro que tinha, né, quase sempre, né, dentro da carteira das distribuidoras, pelo menos um projeto nesse segmento. E ultimamente a gente não tem visto mais. Tinha inclusive um pleito do pessoal do IBAN e outras instituições aí que representam o setor, da gente trabalhar um pouco mais essa questão dos projetos de gestão energética municipal, que inclui essa ação que você falou aí, que a gente chama de planja, alguma coisa desse tipo. Até tínhamos planejado uma espécie de um workshop, um seminário para discutir especificamente essas experiências, porque nós temos alguma dificuldade para aferir, porque diferentemente desses projetos mais técnicos, né, o exemplo que foi apresentado aqui, tem sido apresentado, essas ações de gestão são mais ou menos como aqueles projetos educacionais, que a gente sabe que bem feito dá resultados fantásticos, mas também pode ser meio que, né, alguma coisa, às vezes, mais para fazer um marketing lá, um social, alguma coisa desse tipo, e do ponto de vista prático, efetivo, a gente tem alguma dificuldade para apurar. Então, na dúvida, nós não criamos nenhum estímulo maior do que o que já existe, é uma modalidade que tem sido contemplada, mas que não tem tido, de fato, uma atenção que provavelmente mereça por falta dessa avaliação maior. Então, eu diria que seria interessante a gente trabalhar, talvez a própria GIZ, o Ministério das Cidades, poderia nos ajudar a organizar um workshop, um evento para reunir essas experiências, não exclusivamente aquelas dentro do PE, mas em parceria com o Procel, por exemplo, para ver o que é que se pode fazer, porque eu acho que tem também um potencial grande aí de trabalhar melhor essa questão da gestão energética municipal. Máximo, Frederico da GIZ também. A minha pergunta é bem específica sobre o PE, é uma dúvida que tem sido gerada, até o Peter falou, e nós também fizemos agora um relatório, um manual sobre o pessoal ensinar um pouquinho, ali descrever como é que calcula o RCB, que é um dos gargalos. E o seguinte, as distribuidoras são obrigadas a fazer uma chamada pública por ano, pelo menos. Mas no caso, se não tem uma chamada pública e um prestador de serviço de saneamento tem um projeto, já está redondinho, quer apresentar, ele pode apresentar a qualquer momento. E como é que fica essa questão? Ele vai na distribuidora, apresenta o projeto e ela tem um prazo para apresentar isso para a ANEEL e tudo mais, segue os mesmos requisitos das chamadas públicas que estão nos editais? Só para explicar um pouquinho. Nesse caso, se ela não fizer, quer dizer, se ela fizer e não, por alguma razão, não tiver projetos contemplados em quantidade suficiente, né, para atender, né, o recurso que ela tem disponível, da mesma forma que se fazia antes, né? Os requisitos são os mesmos e não tem prazo para isso, é fluxo contínuo, a qualquer momento. O prazo são os trâmites necessários para fazer esses ajustes, esse acordo, vender a ideia lá para a distribuidora, mas aí fica fora daqueles requisitos. Lembrando que os critérios, né, para a avaliação dos projetos são os mesmos, né, independentemente de ser chamada pública, não, cada tipologia tem lá os seus critérios de apuração, digamos assim, de avaliação. Os critérios para a seleção dos projetos que
trata especificamente a chamada pública. Não havendo o projeto e a distribuidora tendo a necessidade, a disponibilidade de recurso, a via normal, né, diretamente com as distribuidoras se apresentam as propostas, ela com algum critério que tem que ser transparente, isonômico, ela vai selecionar, porque também não vai escolher pela cor dos olhos não do proponente. Isso aí tem uma boa fonte de recursos para os prestadores, né? Sem dúvida. Essa é uma mensagem que a gente queria deixar. Boa tarde, rapidamente. Eu sou Gravina da Ares, PCJ. Você passou rapidamente um slide em que mostrava que a distribuição ia vencer numa determinada data. E depois daquela data, você não mostrou o slide completo. Essa distribuição hoje de recursos através das geradoras tem 0, não sei quantos, 0, depois eles vencem num determinado momento. E você passou o slide... Não estou... Não, mais além. Volta, aí. 2023. Não, isso aí é o seguinte, era para ser a partir de 2006, foi para 2011, foi para 2016 e agora 2023. Quer dizer, é uma daquelas coisas, né, que é para ser temporária e acaba ficando permanente. Então, isso aí não deve mudar. Imagino que isso continua, aquela distribuição ali do 0,5% para eficiência, que ele cairia, né, para 0,25%, aumentaria a parte PD 5 anos depois, na origem da lei, imaginando que o mercado de eficiência energética se desenvolvesse em 5 anos, nem em 15 a gente conseguiu, e provável que nos próximos 20 também ainda estejamos discutindo essa questão, de modo que eu não acho que isso vai mudar, não. Os valores devem continuar. Obrigado, desculpa. Alexandre aqui. Bom, boa tarde, parabéns à mesa. Máximo, né? Fugir a regra, eu vou fazer a pergunta para você. Tem o Marcos, tem o Peter, Francisco. Pois é. Bom, então faço para a mesa. Não, estou brincando. Fazemos assim. Tá bom. Então, nós estamos aí incentivando economia, fazendo tudo isso. E nós vamos discutir com o usuário, que é o consumidor no final. Não gosto nem dessa palavra consumidor, o usuário mesmo. E vamos discutir na linha da gestão e do planejamento, como a Rita começou a perguntar para você, né? Para você. Eu insiro essas diretrizes no plano de saneamento municipal, aonde eu consigo recurso, aonde eu vou buscar informação suficiente para ter isso no nível municipal, de forma fácil, tranquila e sem precisar recorrer a esse caminho de senhas e etc. A pergunta essa é para você. E a outra para o Peter. Tudo bom, Peter? Como vai? Parabéns pelo trabalho. Eu gostaria de saber, na fase pós, fez o diagnóstico, né? Entrou. A ideia de vocês é que com aquele software ele vá alimentando... Bom, não entendi como é que faz o monitoramento e o acompanhamento do sistema. Não sei se é porque no final ali você estava tão apressado e eu falava, eu olhei aqui para o Francisco, não, deixa ele terminar, deixa ele falar um pouco mais. Tá bom? Obrigado. Desculpe, mas acho que talvez tenha que esclarecer, porque eu não entendi direito que informações, buscar que informações. Como acessar ao sistema, como acessar recursos, como apresentar projetos, ou só por via de prestador, só por via de... Ou mesmo a municipalidade pode apresentar ela mesma para a eficientização da energia ou do sistema de saneamento local. São esses dois caminhos, ou é pela chamada pública ou diretamente com a distribuidora. Não é na ANEEL que vocês vão buscar as informações. A ANEEL tem as informações sobre as regras para aplicação do recurso por parte das distribuidoras. Então, o caminho é distribuidora local, onde está, né, o município na área de concessão da distribuidora. Quer dizer, o canal onde buscar informação sobre como participar da chamada pública, ou caso não, né, venha a contemplar aquele projeto, como, né, ser contemplado de outra forma, diretamente com a distribuidora. Nós temos as informações, as regras para aplicação dos recursos, esses guias, né, que foram disponibilizados, e temos os dados dos projetos em execução que foram realizados. Agora, do que virá pela frente, esse é um trabalho que tem que ser feito diretamente com as distribuidoras de energia elétrica. Ok. Não, apenas distribuidoras. Eficiência energética só as distribuidoras.
Só os distribuidores que têm obrigação. Bom, Alexandre, desculpa, foi mesmo apressado, mas o software ali, ele não, na verdade, ele é para um diagnóstico antes, né? Para dar a radiografia do sistema. Você até pode colocar na análise de viabilidade quais são as ações que você chegou para calcular uma análise de viabilidade, mas é algo que depois o prestador precisa analisar o pós, que eu estou entendendo que é um protocolo de MV, né? Primeira medição, depois a verificação. Depois de implementar as soluções, você pode aplicar ele de novo, entendeu? Então, ele é uma ferramenta, é uma calculadora. Eu aplico antes, faço a minha análise de viabilidade, defino quais as ações, implemento essas ações no campo, aí eu posso usar ele de novo para saber o quanto isso trouxe de retorno ou não. Tá? Mas a ideia, o conceito dele foi para que os prestadores pudessem ter uma radiografia de como está o meu sistema, como uma ferramenta de sensibilização. Ó, eu estou perdendo energia aqui nesse sistema. Tá? Ok. Pessoal, a gente tem o Paulo inscrito. Tem mais alguém que gostaria? Tá. Ok. Fique à vontade. Bom, Máximo, essa pergunta acho que é para o senhor Máximo aí, é o seguinte. A gente tem visto muito esse programa de eficiência energética aplicado no município. Quando se vai a concessionária e vai lá e coloca geladeira nova, chuveiro novo, não sei o que, não sei o que. Isso, né, privilegiando, logicamente, o pessoal de baixa renda. Essa contribuição obrigatória das concessionárias foram mudadas ou continua mesmo? Quer dizer, ele tem que privilegiar mais realmente Isso era lei, estava definido em lei desde 2010. Felizmente e finalmente foi mudado, né? Foi mudado. Não existe mais essa obrigatoriedade. Ok. De modo que agora sobra mais recursos para o saneamento. Porque uma das razões pelas quais foi muito pouco, pelo menos um terço do que a gente esperava que seria razoável, já que o setor responde por 3% do consumo, então pelo menos 3% do recurso de eficiência, né, estava indo só 1%. Agora tem mais recursos para esse segmento, com a ajuda do Procel, que também vai direcionar ações para o setor de saneamento. Acho que agora dá para fazer muito mais do que tem sido feito. Eu queria até aproveitar aqui a presença do Márcio. Para prestador de serviço municipal, o PE ainda tem uma característica que também é relevante e é importante. Não precisa retornar o investimento. Por ser uma autarquia, não tem fins lucrativos, não precisa retornar o investimento. Ora, futuramente, quando a gente aprender o caminho das pedras, porque nós mesmo estamos fazendo um contar desempenho na própria ANEL, uma autarquia. A gente aprender, esse vai ser a ideia que se faça, isso, né, com o contar desempenho. Mas enquanto isso for, de fato, um tabu, as autarquias são isentas dessa. Então, pensa bem, pode parecer que é difícil acessar o recurso, mas se você descobrir direitinho como acessá-lo, você tem uma fonte de recursos que é significativa, que ainda por cima você tem, se no caso de autarquia, fundo perdido, né, e que vale a pena ir lá e garimpar, porque a gente escuta muito do setor que muitos deles nem consideram que existe o PE. E eu acho que não pode ser assim, não. Né? E nós agora estamos com um trabalho, né? O Hernani esteve lá, né? Inclusive até vendo a possibilidade de formalizar um termo de cooperação técnica, mas independentemente disso, um trabalho mais próximo aqui junto ao Ministério da Cidade, justamente para aprender o caminho das pedras, aí, como disse o Frederico, para poder potencializar o uso desse recurso, que é um setor que a gente tem a menor dúvida. O negócio das geladeiras, aí acho que não é bem, né, ações que a gente se orgulha de dizer que foram ações de eficiência energética, muito mais programas de natureza social ou de outra, e não de eficiência energética. Então, a ideia é que agora a gente trabalhe mais esse segmento de fato. Humberto, da CAESB, gostaria de endereçar para o Máximo. A percepção que a gente tem, eu tive uma experiência de tentar trabalhar com esses recursos na chamada do ano passado, era que, primeiro, extremamente burocrático. Segundo, 2 meses a gente não conseguiu levantar orçamento, a gente queria fazer uma hidrelétrica numa estação de esgoto, e estamos contratando de outra forma. Não conseguimos orçamento em 2 meses, e a gente... O ideal seria, Máximo, que as distribuidoras tivessem uma previsão, olha, todo ano, mês tal, sai um negócio. E a previsão de dinheiro, que eu posso ter um projeto de 100 mil ou de 5 milhões, pequeno, médio ou grande. Né? Então, acho que tudo carece de aperfeiçoamento, pode ser melhorado, tá? E eu gostaria de deixar para vocês refletirem esse ponto, porque senão a gente já fizemos na empresa outros esforços para usar e não conseguimos.
na hora H dava algum problema, mas assim, melhorou bastante. Tendo a consulta pública, já dá um nível de transparência bem melhor. Mas essa era uma das, eu agradeço aí pelo reforçar, reiterar isso, era uma das reclamações, das reivindicações que tinha, e um dos motivos pelos quais trabalhamos, né, aqueles guias ali para traduzir um pouco aquela linguagem mais técnica e burocrática, e que acaba às vezes ficando mais burocrática em algumas distribuidoras, né, que colocam mais burocracia do que já existe, né. Então aqueles guias têm também o intuito de facilitar esse trabalho, mas sem dúvida merece sim aprimoramento esse processo, inclusive a questão da previsibilidade, planejamento. Você não dá 2 meses para fazer e daí só ano que vem. Aí você não sabe quando também, nem quanto de recurso vai ter. Acho que isso, sem dúvida, é importante. Obrigado aí pela sugestão. Ok, então. Quero agradecer, então, a Máximo, Marcos e Peter. Então, declaro encerrada aqui mais essa segunda parte da mesa. Agradeço a todos os palestrantes e a todos vocês e repasso a palavra à coordenação do evento. Obrigado a todos.